Olá pessoal, tudo bom? Agora nós vamos fazer uma análise horizontal na DRE. Então nós vamos falar agora um pouquinho da DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Então nós temos a receita operacional bruta, a receita que geralmente a empresa vende, que consta aquele valor cheio nas vendas, tá? Depois nós temos abatimentos, descontos e devoluções. O que seria esse abatimento, descontos e devoluções? Geralmente chega numa empresa, geralmente em farmácia acontece muito isso, você pergunta quanto custa o medicamento. O medicamento custa R$100. Ah, mas para você eu faço por 70. Então esses 30 aqui, ó, entram nesses descontos, algum abatimento, algumas vendas devolvidas, tá? Então esse é um grande forte que nós temos aqui. Outra receita operacional líquida, ou seja, aquela receita que realmente entrou, tá? Depois o custo dos produtos vendidos e o lucro bruto. Depois aqui, no DRE do exercício, nós temos as despesas operacionais com vendas, despesas administrativas, financeiras e outras despesas, tá, ok? Então, todas as despesas, elas estão aqui. Depois eu tenho a soma dessas despesas e lucro antes do imposto de renda. Nesses 2 anos não teve a provisão de imposto de renda devido ao fato de ter prejuízo, tá? Aqui eu tenho já a provisão para o imposto de renda. E aqui o lucro líquido do exercício, prejuízo nos 2 primeiros anos e o lucro no próximo ano, tá ok? Então vamos entender todos esses dados aqui. Primeiro é o seguinte, eu tenho as duas formas de análise horizontal, tanto ela de ano para ano, com a base anterior, e a encadeada que pega de X1 para X3, ok? Então vamos entender a primeira coisa aqui. A receita operacional bruta. O que eu tenho nessa receita operacional bruta? O primeiro para o segundo ano teve uma alteração, ou seja, um crescimento de 48,49%. Do segundo para o terceiro, olha só, eu tive um crescimento pequeno de 1,15%. Mas do ano 1 para o ano 3, na encadeada, eu teve um crescimento de 50%. A princípio pode ser bom, né? Vamos considerar, pô, aumentou a receita operacional bruta, tá bacana. Agora vamos entender o que aconteceu com os descontos e abatimentos. Primeiro para o segundo ano, cresceu 306%. Olha, então esse crescimento que teve aqui não acompanhou o crescimento da receita operacional bruta, tá? Então teve um crescimento muito maior, teve muito mais devoluções, descontos, dá para a gente poder analisar isso um pouquinho, tá? O que está acontecendo? Depois a gente olha o que? X2 para X3, eu tive o que? Um crescimento de 1,55, tá? Crescimento pequenininho. E ao longo dos 3 anos, do ano 1 ao ano 3, eu tive um crescimento de 312%. Então eu falo que as minhas vendas cresceram 50% e o abatimento cresceu 312%. Então, olha, o abatimento cresceu muito mais que as vendas. Então quer dizer que essas vendas não podem ser reais. Então vamos trazer para as vendas reais que nós recebemos, tá? Quando a gente fala reais, é aquela venda poupável, que a gente vai estar em contas a receber ou recebíveis, tá? Então, dentro do ano 1 para o ano 2, eu tenho o quê? Um crescimento aí de 41% e do ano 2 para o ano 3, um crescimento de 1,12%, tá? Se eu analisar conforme a receita operacional bruta, a líquida cresceu menos. Então, esse crescimento menor, ele significa que ele não está assim tão alto quanto o outro, mas a diferença foi pequena, tá? Ao longo dos 3 anos, o crescimento deu de 42%. Quase que aproximadamente 8% a menos. Se a gente for olhar aqui, ó, 8 pontos percentuais a menos do que a receita operacional líquida, tá? Então vamos pegar aqui o custo do produto vendido. Isso aqui é muito importante para nós. No primeiro ano teve um crescimento de 18%. Então as vendas cresceram mais do que o custo do produto vendido. Isso é bom. E de um ano 2 para o ano 3, eu tive o quê? Um decréscimo no custo do produto vendido, ou seja, uma redução do meu custo do produto vendido de 22%. Enquanto, se a gente analisar aqui, a receita operacional líquida cresceu 1,12%. Então isso aqui é bacana. Quando eu olho encadeado do ano 1 para o ano 3, eu percebo que minha receita operacional líquida cresce 42% e o custo do produto vendido só decresce, ele diminui 8,25%. Então eu estou sendo mais eficiente dentro da minha empresa, tá? E olha como se tornou o lucro. Do primeiro para o segundo ano cresceu 121% e do segundo para o terceiro cresce 45%. Então, que esse crescimento de 45%, como o X3, X2 para X3, tudo foi crescendo em torno de 1,5, 1,1, 1,2,
O que acontece com isso aqui? Esse crescimento de 45% se dá pelo custo do produto vendido ter caído. Então, diminuiu o valor do custo do produto vendido e, consequentemente, alavancou o lucro bruto. E ao longo dos 3 anos, o crescimento foi 221% da encadeada, do X1 para X2, 221%. Esse 221%, nós vamos falar que é um ótimo crescimento, que ele é muito bom. Olha, cresceu o dobro em 3 anos, cresceu 220% em 3 anos, é muito bacana, tá? Então, assim, é uma relação que a gente deve sempre focar nisso aqui, tá? E principalmente a redução do custo do produto vendido, tá? Principalmente se fosse trazer para os dias de hoje, que nós estamos com crise, seria um ótimo desempenho para uma empresa. Depois eu vou entrar o seguinte nas despesas. Todas as despesas que eu tenho aqui, ó, o que aconteceu com elas? Vamos analisar de modo geral aqui. Do primeiro para o segundo ano, olha como que ela cresceu. As despesas administrativas e financeiras, elas cresceram 200% e 239%. Olha, não é um crescimento ideal que a gente se espera, mas percebendo que a empresa está crescendo assim nas vendas e reduzindo o custo do produto vendido, eu posso estar tendo uma eficiência aqui, justificando a administração aumentou, as vendas começaram a aumentar e, consequentemente, comissões, gastos sobre vendas, as despesas. Então, isso aí pode justificar bacana, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa aqui agora. Do ano 2 para o 3, as despesas administrativas caíram 20%, mas se eu olhar de forma encadeada, 146%, o que aconteceu? Olha, do ano 1 para o ano 3, eu tive o quê? Um crescimento de 146% de quê? Das minhas despesas administrativas. As minhas receitas as financeiras líquidas, ou seja, tanto receita quanto despesa. Do ano 1 para o ano 2, foi 239%. Ou seja, eu paguei isso aqui que eu não conseguia, que estava tendo só prejuízo, e passei a ter lucro com minhas receitas financeiras. Foi para 239, um crescimento bacana. 53 para 32, caiu 39%. E ao longo do período, eu deixo de ter despesas financeiras para começar a ter receitas financeiras. A gente fala do crescimento de 184%. E analisando aqui outras despesas, olha só, de 21%, 21 mil, ela passou para zero. Então, olha só, teve uma redução de 100% uma redução de 100% no meu faturamento, tá? Ou seja, com outras despesas, desculpa, faturamento não. Em outras despesas, olha, de 21.500, caiu o quê? Reduziu 100%, ou seja, reduziu totalmente. Eu passo a não ter outras despesas. E a variação do ano 2 para o ano 3 é zero. E a soma das despesas, eu tive um crescimento de 91%, depois uma redução de 6,48%. E no total 78%. Então, olha, o meu lucro bruto ele era 221. Cresceu 221. Então, beleza, a gente tem esse parâmetro para comparar. Depois, todas as minhas despesas, ninguém cresceu nesse nível. Muito pelo contrário, eu tive uma aqui que reduziu. Duas reduziram, né? Quais são as duas? A despesa financeira que passou a virar receita e as outras despesas que zeraram. Então, olha só, com isso, analisando a soma delas, de um modo geral, eu tive 78,31, que é a variação do ano 1 para o ano 3. Eu tive que um crescimento nessas despesas de 78%. Por mais que eu tive algumas reduções, mas também apresentou algumas contas apresentaram crescimento, tá? Vamos focar nessa parte de amarela aqui agora. Lucro antes do imposto de renda. O lucro, ele tinha o quê? Diminuído o prejuízo, né? Que aqui está lucros e prejuízos antes, deu prejuízo de 147, foi para 125. Então, meu prejuízo caiu em 15% de X1 para X2. De X2 para X3, caiu quanto? Olha, 483. Por quê? Deixou de ser prejuízo e virou lucro, tá? Então, teve essa alteração aqui. E ao longo dos 3 anos, deixou de ser prejuízo de 147, foi para 480, que deu um crescimento de 424%. Então a gente fala aqui, olha que bacana, o meu lucro antes do imposto de renda, de comparação de um X1 para X3, ele cresceu 424%. Isso se dá ao quê?
relativamente o não crescimento das despesas, associado ao que? Lucro bruto. Então, o que eu tenho aqui agora? Provisão por imposto de renda. Nos 2 primeiros anos, não teve imposto de renda, porque não teve lucro. Então, se não tem lucro, não calcula-se o imposto de renda. Então, a provisão de X3, ele cresceu quanto? De 0 para X3, ele cresce quanto? Ele cresce 173.000%. Porque, olha, eu tinha 0. O tanto que cresceu nisso aqui, tá ok? E ao longo dos 3 anos, 173 mil. Mas, vamos para o lucro líquido do exercício. O prejuízo tinha caído para 125 mil, de 147 para 125, cai 15%. Depois de X2 para X3, o que acontece? Ele paga o prejuízo e passa a ter um lucro de 306, um crescimento de 345. E de 147 para 306, eu tive um crescimento, ou seja, paguei o meu lucro, paguei o meu prejuízo e passei a ter lucro com um crescimento de 307%, tá? Então, essa foi a nossa análise horizontal dos nossos demonstrativos, ativo circulante, ativo não circulante e DRE, tá ok? Juntamente com passivo.